E aí, gente, beleza? Hoje eu quero compartilhar uma coisa que tá no meu coração, uma coisa que eu tô lendo. E lá em Atos 10:35, Pedro ele tá pregando na casa de Cornélio. Tá falando pro pessoal lá que praticamente o evangelho agora é para todos, o evangelho é acessível para todos. Uma parte que ele fala assim: em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então ele praticamente está falando, não tem mais limitação o evangelho agora é para todos aqueles que o temem e fazem o que é justo. Para o Senhor ele é aceitável. O tema, praticamente eu acho que eu vou fazer 2 vídeos, eu sou aceitável ao Senhor? O que é ser aceitável? Tá bem claro na mensagem, né? Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então temos 2 atributos de alguém que é aceitável ao Senhor, de alguém que o Senhor aceita. Aquele que o teme, então temer a primeira palavra, e aquele que faz o que é justo. Eu vou primeiro falar sobre temer, né? O que é temer? Você tá falando o quê? De medo? Yuri, você tá falando de medo? Você tá falando o que é temer? É um medo ruim? O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é não somente ter medo do Senhor, mas um medo de desagradar quem Ele é. Quando a gente teme ao Senhor, a gente tem o medo não somente dele fazer algo ruim contra a gente, mas de desagradar mesmo quem Ele é. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente vai vendo as nossas falhas, as nossas imperfeições, as nossas sujeiras, nosso coração ruim. Mais a gente precisa se tratar, mais a gente precisa ser tratado, mais a gente precisa confessar, mais a gente precisa tratar aquilo, porque não é normal alguém que se aproxima do Senhor, ele continuar ainda tendo hábitos velhos, vida velha. Onde o Senhor ele começa a entrar, tudo começa a ser novo. Para que uma nova vestimenta possa revestir a gente precisa queimar a velha vestimenta. Então temer não é somente o medo do Senhor, mas o medo de desagradar quem Ele é, sabendo que terá consequências, que consequências virão sim. Se você não tem medo de desagradar o Senhor, e outra, não somente porque realmente a gente não pode ter só um medo ruim ao Senhor, mas a gente sim tem que temer as consequências ruins do pecado. A gente tem que entender que os pecados têm consequência, cara, e eu vivi isso, eu vivi as consequências do meu pecado, e todo mundo que reconhece e confessa até os pecados, ou até quem não confessa, aquele que vive completamente todas as consequências de não ter confessado, de não ter tratado, ele vai entender que o pecado ele sempre vai ter consequência. É necessário temer quem o Senhor é para caminhar com Ele. Então não tem como caminhar com o Senhor sem antes temer quem Ele é, sem antes temer o que Ele está falando para a nossa vida. Isso é muito sério. O que o Senhor ele quer fazer em nós é algo muito sério. O que o Senhor quer fazer através de nós é algo muito sério. O que Ele está falando para não fazer é algo muito sério, porque Ele sabe o que Ele está falando. Ele sabe, filho, não vai por esse caminho, porque vai dar ruim. E se você fazer isso e seguir por esse caminho, saiba que você está indo contra a minha voz, e eu vou ter que intervir, porque ao mesmo tempo que o Senhor ele é amor, ele é justiça, velho. Então ele vai ter que intervir. Quando você está pecando, você praticamente está aceitando ser inimigo da cruz, inimigo de Jesus. Você está aceitando, cara, no momento que você está ali pecando, no seu pecado da mentira, no seu pecado de pornografia, no seu pecado de masturbação, e você não confessa, mas em vez de confessar e tratar, em vez de você procurar ajuda, em vez de você confessar para as pessoas necessárias, em vez de você falar a verdade, você praticamente quer continuar vivendo isso. E saiba que a partir desse momento que você quer continuar vivendo, saiba que você está se tornando inimigo da cruz mesmo, inimigo de Jesus. Quando você se torna inimigo de Jesus, cara, a gente precisa ter mais medo ainda, porque consequências virão, cara. Consequências virão. É como se você estivesse negando o que Cristo está falando na sua vida. Você está negando a graça. Deus está te dando aqui, cara, a graça. Filho, toma aí. Você está falando, não, pai, eu não quero não. Aí ele, pô, beleza. Vai ter consequência, filho. Certeza que você não quer? Pô, entreguei minha vida por você. Você pode vir a mim, se permite ser curado, vai ter aquela dor mesmo de ser curado. Vai, mano, não tem jeito, vai vir dor. Você vai confessar seu pecado, não vai ser legal. Digo isso por experiência própria, não vai ser legal, não vai ser fácil. Mas é melhor a dor de ser constrangido, de ser envergonhado, de ser humilhado, do que a dor eterna das consequências que podem ser até permanentes, das consequências dos nossos pecados. Quando a gente se torna inimigo de Jesus, cara, é muito ruim. Essa parte de temer ao Senhor é justamente
ter medo sim da justiça do Senhor, porque quando a gente reconhece e permanece, a gente está se tornando inimigo. Tem que ter medo mesmo do Senhor e da justiça dele, mas principalmente do medo de desagradar a ele. Quando você fere alguém, você está desagradando a ele. Quando você fere a si mesmo, você está desagradando ao Senhor e você precisa mudar. Você precisa temer as consequências e das coisas ruins que você faz e temer desagradar a ele, porque é muito ruim você saber que um justo, uma pessoa que não teve nada a ver com seus erros, nada a ver com seu pecado da mentira, você que mentiu, cara, era pra você pagar, tipo, eu que menti e era pra mim pagar por tudo, cara, era pra mim morrer, era pra mim, cara, receber todas as consequências de ter tantas mentiras, de ser um mentiroso, era pra mim receber as consequências, cara, completamente mesmo, a condenação, ter recebido as consequências, cara, de ter pensado coisas contrárias à santidade do Senhor, ao que o Senhor fala pra minha vida. Era pra mim ter tomado as consequências de tudo, mas o Senhor, ele vai lá e se coloca na frente, toma todas as consequências, cara. Então você se constrange e você ter esse medo de desagradar quem ele é muito necessário nessa caminhada, para que você não volte mais a fazer, porque você vai olhar aquilo ali de novo e vai falar, velho, pô, o Senhor me entregou o Senhor me entregou o ouro, o Senhor me entregou a própria vida para mim voltar a fazer, para mim me entregar para essa coisa que é tão pouca. Então tome cuidado, cara. Em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Tema ao Senhor, faça uma oração de rendição, faça uma oração de render os seus pecados diante dele, render o que você tem pensado, render as coisas ruins que você tem frutificado no seu coração, render essa vida falsa que você talvez está vendo e que eu tô vendo, render essas mentiras. Eu tô falando tudo isso, praticamente falando minha vida mesmo. É necessário jogar aos pés do Senhor, é necessário se permitir ser tratado pelo Senhor, e vai doer, tem que passar pelo fogo, velho, tem que passar pelo fogo consumidor de Deus mesmo para ser tratado, porque isso o necessário. É necessário temer ao Senhor, é necessário ter medo das consequências, é necessário ter medo da justiça mesmo de Deus, porque Ele é justo. É necessário ter medo de desagradá-lo. Então caminhe com essa temendo ao Senhor e rendendo tudo a Ele. A partir desse momento você tá temendo ao Senhor, falando, meu Deus, eu tenho medo de caminhar sem o Senhor, porque eu sei que vai dar tudo errado. Eu sei que eu caminhar contra a sua mão, eu vou estar lutando contra um Deus que eu não tenho nem uma força, nem pequenininha, não tenho nada. Eu vou lutar contra o Senhor, não vai dar, cara, não vai dar. Então tema ao Senhor, faça uma oração e viva isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre a segunda parte, que é aquele que o teme e faz também o que é justo, lhe é agradável. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre atitudes justas, sobre o que isso significa. Então tamo junto, até o próximo vídeo. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Tamo junto, aproveita e me segue aí pra ver o próximo vídeo. Valeu, viu? Tamo junto!